Começamos agora, 19h31, né, para Mentira, Portugal, mentira. 22h31. Mentirosa, não é nada nessa hora. Desculpa, desculpa, estou a brincar. Antes de tudo, eu quero novamente agradecer ao Jorge Salcedo, né? Todos os árbitros aqui da Abrat têm um grande apreço, né, pelo Jorge. O Jorge tem digamos assim, alguns anos de experiência aí, né, em termos de atletismo e é a nossa grande referência, né? Eu sempre gosto de estar falando para todos que ele veio falar das alterações dos últimos 40 anos de regras dentro do atletismo, e ele fala com muita propriedade, porque ele viveu as mudanças dessas regras e ele sabe o porquê que essas regras precisaram ser mudadas. Então, é uma riqueza muito grande a gente ter o Jorge por aqui para falar dessas alterações justamente porque ele traz o tom dessas mudanças de regras. Às vezes, quando se faz uma mudança de regra, não explica exatamente ou deixa faltando algum pedacinho, né? E o Jorge traz esse esclarecimento para nós. Então, eu queria só passar rapidinho um pupurri do que aconteceu nesse ano em relação às alterações de regras. Antigamente, durante um campeonato mundial, se fazia uma assembleia antes, a cada 2 anos se fazia alteração de regra, né, Jorge? E era a cada 2 anos que a gente tinha um livro. Hoje o livro já nem é mais impresso, há 4 anos, desculpa, já nem é mais impresso, né? Porque a gente tem várias alterações ao longo do ano, aí a gente vai olhando essas alterações direto no site da própria World Athletics, porque a gente não recebe nenhuma informação, olha, mudou a regra, né? A gente tem que ficar olhando lá dentro, vendo se teve alguma alteração. Então, a gente acabou no começo do ano fazendo, né, uma apresentação das 3 primeiras alterações, né? Então, quando a gente estiver só passando rapidinho aqui para vocês verem, eu peço para todo mundo deixar no mudo, né? Porque são 80 e poucos slides, a gente vai passar rapidinho alguns deles, né? Se puderem colocar as perguntas no chat, a gente vai acompanhando as perguntas, né? Se for algumas, a gente já coloca aqui para o Jorge, senão a gente vai deixar para o final. E muitas vezes algumas perguntas que o pessoal abre o microfone, o Jorge já vai falar na sequência, então vamos tentar fazer nesse formato. E as regras que receberam somente uma nova numeração, ou a atualização de numeração, ou uma correção ortográfica, a gente não vai nem abordar por aqui, tá bom? Então vamos lá. Dia 16 de abril, a gente fez um Momento Abrat, vocês podem ver aqui em cima, né? O desenho aqui do Momento Abrat, falando dessas 3 alterações, que foram dezembro de 24, fevereiro de 25 e março de 25. Onde a gente teve lá é, algo novo aí em relação a indicações visuais ou sonoras alternativas que também podem ser utilizadas aí para durante na hora de fazer a coordenação da apresentação, né, do árbitro geral de partida, o coordenador de apresentação de competição e o apresentador vai ser informado de qual é esse modelo. Eu não sei, Jorge, se você chegou a participar de alguma competição que tenha essa alteração, eu até agora não acompanhei, só o coordenador, quando é o árbitro geral de partida, que ele fala, né, foi desclassificado, alguma coisa, um cartão vermelho, alguma coisa assim, ele tem que estar avisando. Não, não estive. Então, beleza. Em relação à criação dos 300 com barreira, é só lembrar que os 400 com barreiras, eles são as 10 barreiras, os 300 são com 7. Ele vai usar a maioria das especificações do 400, né, lembrando só que a distância entre a linha de largada e a primeira barreira é 50 e do 400 é 45, tanto para o masculino quanto para o feminino, e que ele vai seguir as alturas de acordo com categoria masculino e feminino ou categoria de idade, como é do 400, tá? Então não muda em relação aos 400. E lá a gente tinha uma ordem de corrida para o 4 por 100 misto, que foi inserido aqui, que era mulher, mulher, homem, homem, já caiu por terra, o Jorge vai estar falando hoje, né? Então não é mais esse formato como a gente vê aqui no desenho publicado pela própria World Athletics.
O 4x4, o misto, como já era uma recomendação da World Athletics, era uma recomendação da CBAT, né? Agora está em regra, é homem, mulher, e também tinha aquela informação, né, de que aceitava-se os dardos até 31 de outubro de 700 gramas, conforme anterior, nas especificações de 2024, porém, já acabou esse prazo, então esse slide aqui também é um dos que tem agora que caiu por terra, né? Em relação a 48,5, a gente aqui no Brasil não trabalha muito com indoor, né? Acho que a gente não tem nenhuma pista indoor, a short track, né? Mas está falando aqui em relação a quando que a gente faz aquele posicionamento dos atletas para que, quando a sua equipe passa, né, e que a gente já tem que posicionar. Mas isso aqui a gente já abordou. E recém fizemos, dia 29/10, né, a gente viu, né, que tinha lá alteração de 4 de dezembro, 5 de março, 24 de março, esses aqui a gente falou na apresentação anterior, e aqui em outubro a gente falou as alterações de 23 de julho e não abordou a de 9 de setembro. Então, hoje o Jorge vai estar falando dessas duas aí. Mas lembrando que essa que a gente comentou agora em outubro era mais para mostrar, né, que nos fala mais categoria de sexo, é categoria masculina e feminina, né, que é uma discussão antiga, né, em relação a se homem que decide ser mulher, se pode ou não participar de alguma competição de categoria feminina, né, então a gente já tem essas discussões a longo prazo, então a gente tem um regulamento de elegibilidade, a gente mostrou esse regulamento, então tudo isso está lá, né. Para ser homem biológico tem que ter cromossomo Y, para ser mulher não tem o Y, tá? E existem algumas exceções que a gente abordou nesse regulamento e durante este momento ABRAT. Mas, né, esse aqui que é o regulamento que a gente abordou. Então, hoje, né, vou passar a palavra aí para o Jorge para estar trazendo as novidades aí, tanto das alterações de 9 de setembro, quanto agora recém trabalhadas e efetivamente colocadas para serem aplicadas a partir de 1º de novembro. Então, essa aqui, Jorge, com você. Sim, senhor. Em primeiro lugar, muito boa noite e obrigado pelo convite. Só bem, a Claudinha sabe, uma clarificação. É que desde as últimas eleições não tem propriamente nada a ver com as alterações às regras. Tenho conhecimento delas como vocês, às vezes um pouco antes, como aconteceu relativamente às aprovadas em Tóquio, por ser membro do OREX, como vocês sabem, ou pelo menos a maior parte de vocês sabe. Isso quer dizer que já não estou dentro das razões que levam a algumas alterações. Quando elas estão justificadas naquele documento que é, que é dado conhecimento na página da World Athletics, muito bem. Se não, podemos ficar um bocado na dúvida. Muito particularmente, e falaremos disso mais à frente, muito particularmente, uma das alterações relacionada com o revezamento, discutimos isso no grupo do Orex e eu fui mandatado para perguntar ao nosso colega Alex, que trabalha na World Athletics e que substituiu o Imre, o nosso colega Imre, escrevi-lhe para ele, para clarificar o que é que significava o que tinha acontecido à regra. Não é que ele tenha respondido muito diretamente, que não foi o caso, mas depois eu digo o que é que ele disse. Eu respondi-lhe a ele para clarificar, ele não respondeu mais, portanto, parte do princípio que a interpretação que nós estávamos a dar era a correta. Espero que sim. Acho que é amanhã, hoje é quarta, amanhã há um webinar da Associação Europeia de Atletismo, em que ele vai fazer a apresentação das regras. Espero que não diga nada em contrário, porque senão vou ter que informar, eu e não só, informar os nossos colegas africanos que são candidatos a Gold, e os europeus, claro, mas esses ouvem logo. Os asiáticos, já não chega a tempo, porque amanhã tenho uma webinar às 10 da manhã com colegas asiáticos, portanto espero que ele não volte atrás. Mas isto era só para clarificar que já não estou dentro do pensamento relacionado com as alterações, a não ser que houve uma, agora aprovada em Tóquio,
que pelo menos foi proposta por Portugal. Foi uma proposta que eu apresentei aos colegas do nosso Conselho de Arbitragem, como nós chamamos. Esteve envolvido, para quem conhece, o Samuel e o Rui Loção, e nós enviámos algumas propostas, várias de clarificação, e uma das que foi aprovada em Tóquio é uma das que nós apresentámos. Não sei se, porque as outras não consideraram, e acho mal que não tivessem considerado. Pelo menos uma ou outra, porque eram clarificações, importantes. Ahora solo dos palabras para los compañeros que hablan español. Eh, Parece que esta charla no va a ser en portugués, mi portugués, no el portugués de Brasil, pero si alguien tiene alguna duda que yo pueda intentar de traducir para español, es solo escribir y después tal vez Claudinha me diga cuál es la duda, ¿ok? Porque yo comprendo que tal vez no sea fácil para vosotros de entender el portugués y todavía más mi portugués. É, Bien, empecemos aqui, entonces, aqui na Claudinha. América do Sul, a gente tem essa portunhol, né? A gente se comunica nesse formato. Aqui também. Sim. Aqui também, muita gente português também fala portinhol, não é? Enfim, tudo bem. Bem, algumas dessas alterações são mais como esta, do ponto de vista de organização do que propriamente de ajuizamento, se podemos, de arbitragem, vá, se podemos falar assim. Mas de qualquer modo, às vezes é importante, como eu digo, em termos de gestão de algumas áreas, como é a Câmara de Chamada. É o que está em verde mais claro, o que foi agora acrescentado. Quando, de certa maneira já se fazia, mas havia problemas, por isso, quando é para clarificar, eu estou sempre de acordo, mesmo que o texto fique mais longo, do que estava. Quando houver um ponto de encontro, já há bastantes anos que nós sabemos que não chamamos duas câmaras de chamada antigamente, para alguns de nós, havia alturas em que se chamava ao ponto de encontro, se calhar, câmara de chamada um e depois câmara de chamada 2, mas realmente, a maior parte das vezes, em honrosas exceções, o primeiro não era câmara de chamada coisa nenhuma, era realmente só um ponto de encontro e depois os atletas eram acompanhados até à verdadeira câmara de chamada. O que aqui está é que quando houver um ponto de encontro, todos os atletas deverão apresentar-se neste local. Realmente o que estava a acontecer em várias situações era alguns atletas irem diretamente à verdadeira câmara de chamada e não passarem por ponto de encontro. Portanto, isto é uma clarificação para todos saberem. Esperemos que os atletas e os treinadores e os oficiais dessas equipas saibam que o ponto de encontro é considerado parte da câmara de chamada, eh, e mas eles têm que passar por lá. Pronto. Embora seja uma cama de chamada entre aspas. E todos os horários de entrada deverão ser disponibilizados aos atletas e equipas com antecedência. Uma verificação inicial dos números de peito, bolsas ou outros itens relevantes poderá ser feita no ponto de encontro. Pode, muitas vezes não é. E se calhar, a Claudinha, por exemplo, e não só, com a experiência que temos de alguns anos, as câmaras, os pontos de encontro foram realmente só pontos de encontro, como eu digo, com honrosas exceções. Eu lembro, já foi há bastantes anos, quando o Campeonato do Mundo foi em Helsínquia. Realmente a primeira era a verdadeira câmara de chamada, porque havia espaço para ter bastantes atletas. Dentro do estádio quase não havia espaço. Portanto, a verdadeira câmara de chamada era a primeira, não era ponto de encontro, coisa nenhuma, e depois eles eram levados até ao interior do estádio, onde a área era muito pequena, portanto eles ali esperavam um par de minutos para depois entrar na pista. É alguma pergunta? Não. Não. Alguém estava a falar, pareceu. Pronto, acho que o resto podemos passar à frente, ok? Isto aqui é só mudança do número, e porque sabemos, isto deve estar lá mais para a frente, que houve uma alteração da designação do que eram as provas universais eh, e mistas. Ou seja, o que nós chamávamos prova mista, ou seja, em que atletas masculinos e femininos participavam, mas com classificações separadas, passa agora a chamar-se simultânea. Isto pode fazer alguma confusão, se calhar não vos faz, mas de início pode fazer alguma confusão este competição simultânea,
com inscrições simultâneas, aquilo que em inglês dizemos o simultaneous entries, ou seja, atletas que estão a participar em pelo menos duas provas em simultâneo, ao mesmo tempo. Não devemos fazer confusão, embora o simultâneo possa levar a algumas confusões. São coisas diferentes. Competição simultânea é atletas masculinos e femininos a participar, com classificações separadas, enquanto que inscrição simultânea é atletas a participar em mais que uma prova ao mesmo tempo. E o que nós chamávamos universal, ou seja, atletas masculinos e femininos a competir para uma mesma classificação, agora chama-se mista. Se calhar tem algum sentido porque nós sabemos que em campeonatos do mundo, em jogos, se calhar nos vossos campeonatos, e na Europa chamava-se aos 400, que era, ainda é a prova que existe, 400 de revezamento, não é? Chamava-se mista quando na verdade era simultânea, era universal. Agora está certo. Portanto, mudou-se o conceito. Os 4x400 com atletas masculinos e femininos são agora verdadeiramente mistos, porque mudaram a regra e as outras são simultâneas. Não está saindo som? De quem? Ah, Meu? tá certo. Não, há aqui a Valéria que está a dizer que não está saindo som. Tá sim, Valeriana. Vamos ouvir? Ok. Uh, Posso passar? sim, sim, sim. Aqui o que é que interessa? Pois é só a parte que está a vermelho e que tem a ver com aquilo que eu disse. O resto acho que não é nada de especial para nós. As provas mistas incluem competições mistas? Ok. Portanto, acho que não há nada. Se houver alguma coisa, Claudinha, que tu queiras que eu acrescente ou que tu acrescentes, faz favor, está bem? Pode deixar. Mas aqui acho que não. Aqui é aquilo que a Claudinha já disse: categorias de idade, o sexo desapareceu, masculino e feminino, e classificação de competição. Mudou o título, em vez de se chamar competição mista, agora passa a designar-se classificação de competição. Que é daquelas coisas para a nossa atividade, interessa pouco. Desapareceu as competições universais, como dissemos, e agora passam a ser mistas. A seguinte classificação de resultados pode ser aplicada de acordo com estas regras. Ok, nada de especial para nós. Para a nossa atividade, eu digo para a nossa atividade. Competição masculina, feminina ou mista. E na mista abrange provas em que homens e mulheres participam juntos sem classificação separada, como o caso dos 4x400 de revezamento. Próxima, se faz favor. Competições é o verde que interessará, enquanto as categorias masculina e feminina, conforme definidas na regra 3, referem-se à elegibilidade dos atletas para competir. A classificação de competição, conforme definido nesta regra 9.1, refere-se à classificação de resultados. Pode haver uma classificação apenas para homens, apenas para mulheres ou uma classificação mista. Tudo bem. Não é, como eu digo, propriamente novidade, é apenas as designações que mudaram. Ó, próxima. Aqui é a mesma coisa. Pois. Competição simultânea abrange eventos nos quais homens e mulheres participam juntos com classificação separada. É o que a gente disse há bocado. É só mudar o chip, não é? E passar a chamar misto ao antigo universal e simultâneo ao antigo misto. Não deve custar muito. Ok, competições simultâneas outra vez, o que estava misto desaparece e passa a simultâneo. Porque o resto é igual. Acho que não vale a pena estar a falar de que. Podes voltar atrás. Voltar? Claudinha, se faz favor. E aqui, competições simultâneas de tal, integramente no Estado, eventos não sei quantos. Normalmente não serão permitidos. Isto é o que estava, como eu digo, vários destes slides mostram a mudança destas designações. Nada mais, o resto manteve-se. Agora, podes, desculpa lá. Que é a mesma coisa. É só mudar o misto para o simultâneo, o resto está precisamente igual. Próximo. Sim. O que está a verde, a justificação é, porque foi indicada, esclarecer que resultados obtidos em pistas com comprimento diferente de 200 metros podem ser aceitos. Neste caso, menos que 200 metros. Não pode exceder. Eu lembro, há muitos anos, acho que foi a primeira competição em que estive, como dirigente da Federação Portuguesa de Atletismo, que foi em Madrid. E a pista, agora dita short, era bem short, porque tinha 150 e tal metros. Um bocado difícil para correr 200 metros ali, e havia 200 metros na altura.
Mas essa pista tinha 150 e qualquer coisa metros. Portanto, menos 200 metros não é problema, mais já será, ou 201,20. Ou seja, a seguir, se faz favor. Ok, isto é uma proposta para organizar competições de alto nível. Será útil ter uma pista de 6 raias. Eu gosto sempre da raia. Raia para nós é peixe. Para nós tem a arraia. Também chamam raia ao peixe raia-raia A no gente chama de Brasil. arraia, né? Ah, ok, está bem. Ok. Sim, senhor. Portanto, tudo bem. É uma proposta, a largura ideal do metro. Por acaso, antigamente havia. Nós tínhamos um colega em Portugal, bastante sabedor até, dizia sempre que a largura das pistas das raias numa pista oval, que era de 1 metro. A gente sabe que não é verdade, é entre 0,9 e 1,10 m. Pronto, e aqui só diz que idealmente a largura devia ser de 1 metro, porque habitualmente 1,10 m não cabe, não é? Não há espaço para pôr. Mas isto continua a não ser grandes, realmente, alterações importantes, vá, digamos assim. Ahm, ok, isto aqui riscaram o dispositivo similar por, diante da emissão de outro sinal de partida distinto e inequívoco e adequado à respectiva competição. Em princípio, devia ser aprovado pela organização e até pela World Athletics, como está lá escrito. Caso não seja um tiro de arma de canhão ou uma buzina de ar comprimido, o sinal deve ser aprovado previamente para a World Athletics. Deve ser engraçado, não é? Grava-se, envia-se Então, para o essa office é uma da World situação. Athletics e isto serve. Aqui, acho que o Anderson está na sala, teve um Troféu Brasil, ou Uhum. não lembro qual competição que era, mas que não tinha o ar comprimido, nem a Ok. arma, canhão muito menos. Então a gente usou, foi usado uma ambulância, sinal da ambulância. Ah, bom. O E problema é que a teve, cidade da ambulância está pi, pi, pi. Não, não faz vários não, sons. Não. Depois podia parecer que era falsa partida, não é? Partida então, falsa. Dois, um a seguir ao outro, partida e para. Não é? e aqui no Paraná teve uma competição que era militar e a largada foi com a subida do helicóptero. Então, Ok. como é que Por vai acaso fazer lembro-me, para ser assim, não, aprovado previamente ali pela. não é a mesma coisa porque estamos a falar de arma, mas lembro que epá, já foi há muitos anos, um campeonato de mundo de corta-mato em Mombasa, em que, na altura da primeira partida, o juiz de partida, vocês chamam juiz de partida, não é? Ou não? Árbitro de partida. O árbitro de partida, desculpa. É pá, pois, é o árbitro. O árbitro de partida não tinha pistola. Não tinha. E ninguém encontrava uma pistola ao lado. Não havia pistola nenhuma. E então o delegado técnico viu um policial, ou do exército, não sei, foi ter com ele, tirou-lhe a pistola e deu ele o tiro. Portanto, foi com uma pistola a sério. Um bocado perigoso, né? Mas como foi para o ar, em princípio, não houve problema. Mas tinham-se esquecido da pistola. Pronto, acontece. Não acontece muitas vezes, mas acontece. Pois então, Próxima, se faz favor. Ora, isto é esse de é o dia. setembro de 2025, portanto foi antes do Mundial, não é? Pois, esta já é uma alteração que agora depende, olha, no caso da vossa América do Sul, como é que vocês chamam agora? Área sul-americana. Americano, sul-americano, não é? Não, Isso, atletismo atletismo sul-americano. sul-americano. É isso. Tá, agora é o atletismo sul-americano ou as vossas federações que vão ter que decidir se querem júri de apelo ou não. Ou júri de apelação, como vocês dizem. Porque foi substituído o deverá, mas o deverá que era obrigatório, pelo menos para estas competições aqui indicadas, por poderá. Segundo me chegou aos ouvidos, parece que a minha Associação Europeia já decidiu deixar de nomear júri de apelo, ou júri de apelação. Desculpa, Isso o que pode me ser um parece um problema. bocado mal. Não temos muito tempo a estar a explicar, mas o argumento que foi utilizado há uns anos, quando eu fazia parte do tal Technical Workstream, e que me opus, ou seja, defendi uma posição diferente, e na altura a proposta foi retirada, mas como já lá não estou, é mais fácil. Eu e outros, se calhar, que podiam ter a mesma ideia, mas na altura o argumento que tinha sido utilizado era: se estamos em competições com dois árbitros gerais, um de pista
e um de vídeo. Se eles estão de acordo, não precisamos de júri de apelo, júri de apelação. Para quem tem experiência de competições internacionais, a maior parte dos casos, os dois árbitros não estão a conversar para tomarem uma decisão, não é? Podemos ter o árbitro de campo que nem sequer viu o que se passou, e o árbitro de vídeo decide, sozinho, sozinho. Ou o árbitro de campo talvez tenha recebido uma informação numa corrida lá me esqueceu como é que se diz, fiscal, umpire, como é que vocês dizem? Inspetor. Inspetor. Receber a informação de inspetor, mas como o árbitro de campo não viu, pergunta ao árbitro de vídeo. Portanto, em muitas situações não há uma decisão comum. E falaremos disso um bocado mais para a frente. Portanto, dizer que pode haver que não precisamos do júri de apelo por causa disso. Eu tenho. Não vale a pena estar a discutir isto, porque foi aprovado, toca andar. Mas eu lembro do primeiro webinar deste ano na Europa, primeiro webinar, em que foram apresentados vídeos de Paris, dos Jogos Olímpicos, e também e eu estive em Paris, epá, mas não estava nas corridas, portanto não acompanhei tudo e não estava a ver na televisão, porque estava a atuar, na maior parte das vezes, mas houve algumas situações em corridas, e muito particularmente uma, que eu não estava de acordo com a decisão que vinha apresentada como proposta de correta. Uma atleta tinha sido desclassificada por, teoricamente, ter empurrado outra, quando ela apenas tinha reagido ao empurrão da anterior. Portanto, foi uma reação, não de empurrão, mas de, opa, não me empurres. E eu disse que não estava de acordo. E depois percebi que tinha sido o árbitro de vídeo o árbitro de vídeo que tinha tomado a decisão. Eu não sei se o árbitro de campo se envolveu ou não. Houve um apelo da equipa da atleta que foi desclassificada e o júri de apelo reclassificou. E, na minha modesta opinião, bem. Portanto, dizer que o júri de apelação não é necessário, muitas dúvidas, mas como eu digo, está aprovado. Agora, as nossas organizações é que têm que decidir se temos ou se não temos. A Federação Portuguesa não sei o que é que vai decidir. Eh, espero que continue a nomear. Ou que quando seja necessário que nomeie. Ok. Próxima. Desculpem lá que eu, se calhar, em alguns casos, perco mais tempo do que devia. Isto é o que eu estava a dizer, que foi acrescentado ao que está na justificação, ao que está a verde. Na regra, deverá ser feito um esforço, não sei quem é que faz o esforço. Quem é que fará o esforço? Não sei. Para alcançar consenso entre os árbitros gerais. É o que eu estava a dizer. No entanto, quando não for possível chegar a um consenso final, o árbitro geral de vídeo terá a decisão final com base nas imagens disponíveis, naturalmente. Com exceção das largadas, em que a decisão final será tomada pelo árbitro geral de partida. Ok, tudo bem. É o que está, tem que se fazer. Isto significa, muito provavelmente, que se não há júri de apelação, muitas das situações vai ter que estar à espera. O árbitro de vídeo tem que se juntar com o árbitro de campo, que não era a ideia desde o princípio, quando se formou o árbitro de vídeo, para tentarem tomar uma decisão junta. Enfim, tudo bem. É importante a gente lembrar que na maioria das nossas federações, na maioria das nossas competições, a gente não tem árbitro de vídeo na América do Sul, né? Então, assim, a Ok, realidade da europeia é distinta de outras ok, ok. áreas, Ok. de alguns locais. Então, talvez, vai demorar um pouquinho, né, para se tomar Sim, 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 sim. essa Ok, questão. é como eu digo, eu acho que deve haver. Eu estive este ano, sim, é este ano, época passada, a convite da Federação da Ásia, nos campeonatos asiáticos, eles tinham um júri de apelação também. Talvez não com os elementos que deviam lá estar. Ou seja, deviam ser um bocadito mais sabedores das regras, mas que havia júri de apelação, havia. Pronto. Mas então, tudo bem. Mas mesmo já o ano passado, na época, não o ano passado, a época passada, eu fui delegado técnico, uma competição de equipas, uma competição de federações, na segunda e terceira divisão, que foram organizadas na mesma semana, e também já não havia júri de apelação. Também já não foi nomeado e os árbitros tinham a decisão final. E houve reclamação. Por acaso houve algumas equipas que queriam apelar e depois perceberam, tinham sido informados, mas deve ter entrado por um ouvido e saiu pelo outro, não ficou aqui dentro,
que tinham sido informados, não há júri de apelação. Não deram por nada, tanto quando quiseram não havia. Ah, mas temos que ter, porque não há. Foi decisão da Ação Europeia, lamentamos. Sim, senhor. Aqui, recorde inicial ratificado, portanto, acho que foi o que tu disseste há bocado, não foi? Portanto, isto já é passado, portanto, não. Elimina-se. Próxima, se faz favor. Isto também é de agora de Tóquio. Interessa mais a quem está como árbitro de marcha. Tudo bem. Sim, eu lembro-me que no sábado há um exame, portanto, para alguns pode ser necessário ou não, embora o exame foi feito, foi preparado antes destas alterações. Embora eu acho que vocês foram informados disso, não, Claudinha? Que as regras novas podem ser abordadas, ou na resposta, podem ter que responder com base nas regras novas, não nas regras antigas, porque entraram em vigor no 1º de novembro. Não haverá muito, posso dizer-vos, até muito pouco, mas pode ser necessário. Alguma das regras de Tóquio agora. Portanto, nas provas de marcha atlética, os atletas não devem usar roupas que impeçam uma visão clara e completa da região do joelho. Sim, isto é o que antigamente já se sabia. No entanto, isto é uma clarificação, porque era o que os árbitros de marcha, pelos vistos, já seguiam. Para que fique claro, calças compridas que sejam aderentes às pernas dos atletas são aceitáveis. Portanto, a justificação, que se calhar já leram, é que precisamente isto já era feito. Por acaso, uma das coisas que eu achei, desculpa, é um parênteses, é que eu digo, a culpa é minha, eu é que estou a perder tempo, não é? Mas eu também corrigi, se pode ser assim, provas de Silver e Gold de marcha, com base nas propostas de resposta dos colegas da marcha, dos de top. E cheguei à conclusão, até disse isso com alguns colegas da América do Sul, porque horas que foram repetidas eu pude falar com eles. E eu via perguntas em que eram propostas respostas pelo pessoal da marcha, que eles não sabiam. E eu perguntava-lhes depois, no fim do exame, vocês sabiam isto? Não, nunca ouvimos. Eh, Pode ser uma coisa como esta, não sei. Não era nenhuma das perguntas que tinha a ver com isto, mas havia outras, eu não vou agora dizer, mas havia situações em que ninguém respondia certo. Portanto, são algo que eles acordam, pelos vistos, entre eles, os de top, mas não passam aos mortais, aqueles mais, não é? Que estão um bocadinho abaixo. E não pode ser. Tem que realmente fazer essa informação para toda a gente, porque senão, muito particularmente nos exames, é grave, não é? Que a pessoa não sabe, nunca lhes foi dito, não lhes foi transmitido em ações de formação, complicado. Esta não sei se era uma delas, mas pronto, agora está que calças tudo bem, desde que sejam aderentes e os juízes possam ver o joelhinho a dobrar ou não dobrar. Essa Próximo, é se uma faz informação favor. importante também para quem trabalha na câmera de chamada, né? O Sim, Miltinho, o claro, André, pois, sim, que sim, sim, sim. aqui, Claro que sim. né? Quando vem com a calça muito larga, já se pede para que troque, para que não entre na É, prova, né? Se não tiver adequado. E muitas certo. vezes tem alguns entendimentos de que, ah, não, calça não pode, não. Pode, se Ok. tiver dentro disso aqui, né? Aqui o que pode levar à discussão é se consideram que é aderente ou não. Isso. Alguns dizem, isto é, olha que não é muito. Ora, aqui o que foi acrescentado, em particular, e isto é verdade, que em provas da World Athletics não se faz. Não se espera que sejam realizadas medições de espessura do solo durante o controle de calçados na câmara de chamada. Isso até nem se faz nada, não é? Nas câmaras de chamada, agora, nas provas da World Athletics e da Associação Europeia, não controlam coisa nenhuma, quanto muito podem controlar, e se calhar nem isso, se os modelos são os modelos autorizados, certificados pela World Athletics. Mas eu não sei porque é que puseram isto, mas pronto, olha, quiseram acrescentar esta informação, que não se espera que sejam realizadas medições da espessura da sola. Eu Tudo acredito, bem. Jorge, que essa é uma clarificação que resolveram colocar, porque muitas vezes a gente verificava que estava dentro da lista e se fazia a medição do solado e ficava acima. Por quê? Porque Ok. dentro do regulamento específico de calçado diz que, dependendo da numeração, é aceitável um pouco acima
da milimetragem autorizada, né? E aí, o quanto isso é possível ou não, a gente não tem essa Pode ser. informação, é o fabricante. Sim, sim, Então, é sim. importante saber que no regulamento da competição seria interessante que tivesse. Aqui no Brasil, a gente ainda faz, né, a questão de olhar os sapatos, não só os pregos, se está na lista ou não está, mas em várias competições da World Athletics, eles não olham nem se está na lista, né? Eles vão Pois, depois sim. de Nós, competir, é que desculpa. nem o doping, né? Vai Sim, sim, sim. pegar um número X. Nós em Portugal, não nas provas de estrada ou de corta-mato, dizem corta-mato também? Aqui é cross country ou corrida através Cross de country, campo? cross country. Campo através. Nessas Através de não se campo. faz controle, cá, na câmara de chamada. Mas nas provas de pista, seja curta ou seja longa, controla-se tudo na câmara de chamada. Ainda. Pronto. O modelo e a espessura. Mas, ok, isto é o que está no livro, também não nos afeta muito como árbitros, seja gerais ou não. Ok. Esta é importante, quer dizer, é importante em termos de clarificação, porque realmente havia, espero que deixe de haver. Antes de lermos o que aqui está, eu vou dizer de uma maneira que não é preciso, se calhar para vocês já sabem isso. Um cartão amarelo é transportado por um atleta durante uma competição, como é transportado por uma equipa de revezamento. É a mesma coisa. Portanto, a filosofia é a mesma. Se um atleta recebeu, olha, foi mostrado um cartão amarelo numa prova, numa competição, estamos a falar de uma competição. Depois leva um segundo amarelo na mesma competição, noutra prova qualquer, ou na mesma, amarelo, amarelo, dá vermelho. Portanto, o atleta leva o cartão amarelo. Revezamento igual. Se houve um cartão amarelo na primeira volta qualificativa de 4 por 100, aquela equipa, aquela equipa, pois os atletas podem ser diferentes depois, mas aquela equipa guarda o cartão amarelo. E depois, se levar um cartão amarelo, o mesmo atleta ou outro qualquer, na volta seguinte, a equipa é desclassificada. Portanto, o pensamento é precisamente o mesmo. E o resto facilita a vida. Mas estão há alguns exemplos que acharam por bem e por bem acrescentar, o que é bom. Portanto, exemplo um: atleta A recebe cartão amarelo em uma prova individual. Já agora, uma coisa que eu tenho falado nos webinars dos africanos e dos asiáticos também, ah, permitam-me, porque é uma pergunta que já saiu no passado algumas vezes, não quer dizer que saia agora no sábado para quem vai fazer exame. Não é obrigatório mostrar cartões. No regulamento não diz que shall, que é obrigatório. Claro que devemos mostrar se os temos, se não nos esquecemos e não conseguimos arranjar um cartão. Mas eh, é importante saber que não é obrigatório. O que é obrigatório é aparecer no resultado, né? Nos resultados, uma advertência ou uma desclassificação. Porque às vezes até o atleta desaparece, por exemplo, numa corrida, antes que eu consiga mostrar-lhe o cartão. Isto não tem a ver com, é só para relembrar quem precisa. Portanto, atleta A recebe cartão amarelo numa prova individual. O mesmo atleta A recebe outro cartão amarelo em uma prova de revezamento. É o que já se viu. O atleta A leva o cartão amarelo da primeira prova, leva um segundo na prova de revezamento, ele é desclassificado. Mas como ele é desclassificado na prova de revezamento, a equipa também é. Faz parte da equipa, portanto a equipa também é desclassificada. Ok? Uma Parece claro, não pergunta. é? Quando ele é desclassificado, está a fazer parte da equipa de revezamento, portanto, se ele é, a equipa vai atrás, não é? Em consequência, é. Ias dizer alguma coisa, Claudinha? Desculpa. Sim, sim. Se ele está numa prova individual dentro da combinada, do mesmo jeito, leva nesse exemplo aqui. Né? Porque às Sim, sim, vezes sim. coloca a prova individual, fala, "Ah, não, se é da combinada não tem. Tem sim, segue Sim, sim, junto, sim. né? O que a gente não leva, eles é que não levam, não somos nós. O que não se leva atrás é os elos, não é? O tocar não, não leva atrás de uma prova para uma prova diferente. Dentro da mesma prova, várias voltas leva, mas agora de uma prova para outra não leva. Agora cartão amarelo leva, não é? Cartão amarelo leva com ele e quando vier o segundo. Exemplo 2. Já cá está. O atleta A recebe um cartão amarelo numa prova individual. O atleta B, tanto diferente, recebe um cartão amarelo numa prova de revezamento. Nada. Pronto. São atletas diferentes.
não afeta o revezamento, nem a eles próprios, A e B. Exemplo 3. Atleta A recebe o cartão amarelo numa prova individual. Atleta B recebe o cartão amarelo na prova de revezamento. E o atleta C recebe o cartão amarelo na mesma prova de revezamento. Portanto, temos no revezamento dois atletas com cartão amarelo, a equipa é desclassificada. Mas cada um deles, o A e o B e o C, só levam um cartão amarelo. Portanto, a eles não lhes acontece nada. Portanto, isto é lógico, não é? Parece que é lógico, mas foi bom, se calhar, porem-se estes exemplos. Mas há outros, não é? Exemplo 4. Nesse caso, se é um Opa. 4x4 semifinal Uhum. e o atleta B recebeu esse cartão amarelo na semifinal e vai para a final e um outro atleta, atleta C, recebe um cartão amarelo, Sim, sim, aí já dá. Já desclassifica. Portanto, o B recebeu o é a cartão equipe, amarelo na né? primeira, numa volta, não é? Que tu disseste. Do revezamento. Portanto, como eu disse, o revezamento guarda o cartão. Se na volta seguinte a mesma equipa de revezamento há outro atleta que leva um cartão amarelo, a equipa levou dois cartões amarelos, é desclassificada. Embora os atletas individualmente não. É como o anterior, o caso anterior, acho eu, se não estou enganado. Quarto, por outro lado, se por exemplo, em fase de qualificação, ou talvez ainda mais numa corrida. Ah, então foi o que tu disseste. Isso foi tu que acrescentaste. Está bem. Portanto, numa corrida dentro de uma prova combinada, ficou claro que apenas um ou alguns atletas estavam entre. Ah, isto é outra coisa. Peço desculpa. Deixa-me só ler primeiro. Ok. Vamos ler. Por outro lado, se por exemplo, numa fase de qualificação, ou talvez ainda mais em corrida dentro de uma prova combinada, ficou claro que apenas um ou alguns atletas estavam em desvantagem por uma saída falsa. Ok, está bom. Vamos dizer isto com outras palavras. Nós temos uma prova de 100 metros do decathlon. 400 dá mais jeito só porque eles não se veem uns aos outros. Em princípio é difícil, não é? Mas pode ser os 100 metros, não tem problema. Portanto, há um atleta que faz uma falsa partida, que não é assinalada. Portanto, a corrida vai até ao fim. Esse atleta, vamos partir do princípio, para a pergunta não ficar mais complicada, que o árbitro, o árbitro geral de largada, não é? Segundo ele, nenhum dos outros foi prejudicado. Não é? Portanto, ele faz uma falsa partida, o atleta A, não assinalada, parece que não prejudicou nenhum dos outros, faz a corrida. Este atleta, que fez a falsa partida, o árbitro de largada irá, se tem a certeza que fez a falsa partida, vai adverti-lo. Ou seja, cartãozito amarelo e preto, e o atleta pode correr sozinho, não tem que correr os outros todos. Precisamente porque nenhum dos outros foi sequer prejudicado e não é uma final. Quando nós estamos numa final de uma prova, vocês sabem, nós sabemos todos, que uma final de uma prova, se o árbitro, qual seja, se o árbitro geral decide repetir uma final, tem que ser com todos, menos algum atleta que tenha sido desclassificado. Nós não podemos ter numa final, correm só uns e não correm os outros. Tem que correr todos, por isso é que não se repetem finais habitualmente, não é? Pois. E isto é o que diz aqui, numa prova combinada não há esse problema. Numa prova combinada nós podemos ter um ou mais atletas, por exemplo, que fizeram uma falsa partida ou que foram prejudicados por alguém, a correr só eles e não todos, porque não é realmente uma final. Em princípio, é isto que está aqui neste texto verde, que é o fim. O árbitro geral pode decidir que apenas esse ou esses atletas tenham a oportunidade de correr novamente e não toda a gente. A seguir, isto por acaso é consequência, para quem lá esteve, não sei se está, pois é isto. Isto aconteceu no Peru. Como vocês veem, o atleta espanhol da pista deve ser que 8, sabe, talvez é a última casa do sítio. Tem uma parte do bloco de partida, já chegava em cima, mas não só está em cima da linha de partida, como à frente. E realmente já estava escrito que o bloco de partida não pode. Aqui eu vou. Pronto. Aqui puseram que o frame, como é que vocês põem o frame? Que eu li, mas já não me lembro. É o Para que fique bloco lá. mesmo, não é? Nenhuma A parte do bloco. estrutura, né? Ok. A estrutura A do parte bloco. central. Pronto. Mas eu estava a ver como é que vocês chamam ao frame.
A gente colocou Ah, nenhuma parte do bloco. Ah, parte do está bem. bloco de Não partida. sei como é que vão fazer no português cá deste, deste lado, mas pronto. Eu sei porque é que aconteceu isto, porque podes pôr outra vez a fotografia, se faz favor. O árbitro era um colega nosso português, o árbitro de largada. E ele autorizou porque eu não posso apontar, mas a Claudinha vai apontar. Eh, Segundo parece, este atleta espanhol eh, treinava com esta posição dos blocos das placas, não é? Não sei se vocês chamam placas, onde se põem os pés. E o bloco da Seiko não permite que ele, porque não tem esta parte que está amarelo à frente, como veem, não tem lugar para se pôr, para se prender as placas. Portanto, e como não tinha, e ele queria manter a posição das placas como estava habituado, para fazer isso tinha que pôr o bloco mais à frente do que devia. E o nosso colega António Costa, que foi simpático e deixou, contra toda a gente, segundo parece, ele depois contou-nos, não é, a história. E eu também disse ao António, eu não deixava, porque eles tiveram tempo, não foi no primeiro dia, isto foi uma prova que não foi no primeiro dia, acho que foi no terceiro. Portanto, a equipa espanhola, o atleta, tinham tido tempo de ver que os blocos, caso não conhecessem os blocos da Seco, vamos supor, os blocos da Seco não permitiriam colocar as placas na posição que o atleta estava habituado. Portanto, ele que se adaptasse. Mas pronto, deve ter sido por isso que acrescentaram agora no regulamento o que está. Nenhuma parte do bloco pode estar sobre ou para além da linha. Obrigado, assim será. Esperemos. Sim, esta. Ora bem, eu não vou dizer que isto é propriamente uma alteração, não o que aqui está. A segunda parte é uma clarificação, de acordo com o que eu penso, não é? A primeira também tem algum sentido, vamos lá ler. Após o comando às suas marcas ou prontos, isto é o 1653, que é, portanto, é aquela situação que mais pode levar a advertir atletas por pá, não se portarem, entre aspas, bem numa partida, numa saída. Após o comando às suas marcas ou prontos, perturba um ou outros atletas na corrida através de som, movimento ou de outra forma, habitualmente é um movimento. O que é que foi tirado? Resultando em que tal atleta, os que foram perturbados, comentam que de outra forma seria uma saída falsa. E tinha ponto final. Quer dizer, tinha o que está preto a seguir. Eu aqui até concordo, porque realmente parecia que o que estava escrito limitava a perturbação a levar outro a fazer falsa partida, quando pode ser outra razão qualquer, mesmo que não seja habitual. Portanto, eu aqui até estou de acordo. Assim abre a qualquer tipo de perturbação, não só o levar outro atleta a realizar o que seria uma falsa partida. Portanto, esta parte dou de barato e até acho bem. O slide seguinte. O slide seguinte diz que não é alteração. No caso de violação da 1651 ou 1652, vocês devem se lembrar que o 1651 é um atleta a abortar levantando a mão, levantando-se ele, a partida, abortar uma partida. E o 1652 é atrasar em ir para o lugar de partida ou depois da voz, se for o caso de prontos, demorar também muito. Portanto, nestes dois casos, o árbitro geral pode advertir o atleta por conta tem própria, é o que estava antes, e desclassificar em caso de uma segunda infração, também já a gente já sabe. De acordo com a regra 7.1 e 7.3. Esta foi uma inovação há uns anos, mas é uma coisa conhecida por nós. Basicamente o 7.1, porque o 7.3 é consequência. A gente não escreve nos resultados 7.3, escreve é 7.1. E um cartão verde não é mostrado. Quando nós mostramos, quando advertimos o atleta, não vamos depois mostrar o cartão verde, que o cartão verde significa que não aconteceu nada. Ora, se o árbitro geral decidiu que havia algo, não vai mostrar cartão verde. A seguir, em caso de violação da regra 1653, que é o que vimos antes, perturbar outro atleta da maneira que seja, se o movimento ou a ação do atleta resultar em outro atleta cometer o que seria considerado uma saída falsa, o árbitro geral poderá advertir o atleta infrator por conduta imprópria, ou seja, é a mesma coisa que temos para o 1651 ou 1652. Em caso de violação, se o movimento, mas só se o movimento implicar o que seria uma falsa partida. O que é que estava a acontecer? E estava a acontecer em vários sítios.
Eu fiz algo que não poderia perguntar num exame, porque aquilo que eu fiz é contra as regras, mas nessa competição que eu vos disse há bocado, em que fui delegado técnico na segunda e terceira divisão na Europa, logo na primeira prova, 400 metros, era uma prova de 400 metros com barreiras, dizem barreiras, não é? Isso. É. Na prova de 400 metros com barreiras, a primeira partida, o sistema de informação de partidas detectou uma falsa partida, portanto fez barulho, tal, 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 pronto, foi abortada a partida. Eh, e o árbitro geral de partidas foi ter com o atleta, porque viram lá no sistema qual era o atleta que teria sido responsável pela falsa partida. A olho não se via coisa nenhuma, portanto não tinha cometido, era daquelas situações em que se mexeu, mas não houve um movimento de partida. O árbitro geral de partidas vai ter com o atleta, falou com ele e mostra-lhe um cartão amarelo. Ah, eu não percebi, eu estava por acaso estava do lado de fora, mas estava ao nível da pista, e quem estava mais próximo de mim era o juiz internacional de partida, que talvez alguém conheça. Ah, não, como ele é europeu, vocês não conhecem. É um italiano, portanto, vocês não conhecem porque ele é europeu só. Mas eu perguntei-lhe, porque ele tinha estado com o árbitro de partidas, porque é que se mostrou o cartão amarelo? Porque ele se mexeu. Ah, bem. Ok, mexeu. Não foi falsa partida, senão também não era cartão amarelo. 400 metros, quem é que ele prejudicou? Ele prejudicou alguém. Alguém saiu, alguém fez falsa partida por causa do movimento dele? Não. Então não era nada cartão amarelo, era cartão verde. E ficámos assim. Vamos para a segunda partida, aconteceu precisamente a mesma coisa. O mesmo atleta. Ah, e a consequência foi a mesma. O árbitro de partida vai ter com ele, segundo cartão amarelo, cartão vermelho. E aí, esta é que é a parte que eu não devia me ter metido, porque o delegado técnico não se deve meter nestas coisas, mas hoje achei que era. Estavam a cometer um erro, estavam a interpretar mal esta 1653. E disse, e o árbitro lá mudou a decisão. Portanto, o que estava a acontecer em muitos locais do mundo, incluindo em competições internacionais, era um atleta mexia-se, ninguém era prejudicado, primeira vez, estou a falar da primeira vez, mexia-se, mexia-se, ninguém fazia falsa partida, toca de lavar cartão amarelo, o que era errado. Portanto, agora está claro, em caso de violação, se o movimento tal, 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 levar a que o outro atleta, porreiro, tudo bem. Mas o que estava por escrever, e agora parece que está, os que alguns de nós já defendiam, é o caso que eu vos disse, de agora, que é um caso real, desta segunda e terceira divisão. Primeira vez que o atleta se mexeu, 400 metros, repito, ninguém fez falsa partida dos outros, não havia razão para cartão amarelo. Devia ter sido um cartão verde, porque ele não levou ninguém a fazer falsa partida. Mas faço uma segunda vez, se faz uma segunda vez, o árbitro geral de partida já pode começar a dizer, pá, isto já é demais. E aquilo que nós falávamos entre nós é que, nesta situação, em vez de indicar 16-5-3, mas indicando a 7-1, o árbitro geral poderia ir falar com o atleta, chamar-lhe a atenção e mostrar-lhe um cartão amarelo. Mas não pela 16-5-3, mas porque tinha repetido algo que também não estava a prejudicar diretamente os atletas, mas era outra partida que se ia ter que fazer por causa dele. E é isto que agora está escrito. Ora bem, em caso de violação da regra 16-5-3, não, não é isto. Não é este. Não sei se é no slide seguinte. Porque. Não. Não, não é. Portanto, voltando atrás. Mas é aquilo que eu vos estou a dizer. A ideia é que a regra 7.1 pode agora ser utilizada em caso de repetição de situações como esta que eu vos disse, mesmo que nenhum dos atletas, dos outros atletas, cometa uma falsa partida. Portanto, assim, ok. Acho que fica claro, espero que seja cumprido pelos árbitros de partida por aí, pelo mundo. Mas pronto, está próximo disso, você está vendo, nas corridas de. Substituindo a prova por corrida. Tudo bem, Só nada de especial. nomenclatura. Hã? É só Sim. nomenclatura, né? Mais nada. Aqui é escrever algo que já era feito há muito tempo. Estamos a falar das tabelas, daquelas tabelas que propõem.
tabelas que não estão no livro há bastantes anos, estão na página da World Athletics, quantas séries é que deve haver, como qualificam nas provas de qualificação. Portanto, o que está a nota é que os delegados técnicos ou os organizadores, habitualmente são delegados técnicos, podem optar por não utilizar essas tabelas se considerarem apropriado para melhor atender ao evento ou melhores condições de competição aos atletas. Isto era feito, pronto, de novo, mas qualquer modo está escrito. Cereja no. Ok. Eu Coloquei também aqui gosto da como cereja no topo cereja do do bolo. Sim, bolo. sim, Não bem. sei se em Portugal tem a mesma Tem, conotação. tem, a cereja no topo do bolo, também dizemos. Isso, né? É. Então, assim, é a cereja do bolo, porque a gente não poderia passar um ano sem ter que, de novo, mexer no que o Jorge vai Pois é, falar. este não sei porquê, não sei porquê, quer dizer, está bem, ok, sei porquê. A Claudinha no princípio falava das alterações, eu realmente, quando é que quando é que tínhamos alterações ao regulamento técnico? E eu às vezes digo, porque é verdade, quando eu comecei nestas coisas, há um bom par de anos, era cada 4 anos, não haja dúvidas, cada 4 anos. Depois passou a ser cada 2, e agora estou a exagerar, é cada mês. Opa! É um bocadinho difícil perceber como é que há tanta coisa que não possa ser, com alguma periodicidade, mas não desta maneira, alterar. Se a Claudinha me permitir, porque isto não é saber ou não saber, para quem vai fazer exame no sábado, não que eu goste destas perguntas, porque não gosto destas e ou outras parecidas, mas tem saído nos exames tretas destas. Mas como o exame já estava feito antes desta nova mudança para as 9 raias, sair alguma coisa é capaz de ser com 8 raias. Pronto, mas se calhar é melhor darem uma vista de olhos, a não ser que saibam. Claudinha, eu acho que isto podemos passar, porque é ler o que aconteceu, não é nada para perceber ou deixar de perceber. Pois, podes passar. Isto é bom, quando a gente precisa, vai ver. Por isso é que eu sou um bocado contra. Pois, tudo bem, ficamos a saber. Isto é para delegado técnico, não é para árbitro Mais geral. uma dúvida. A Tis. maioria das pistas, elas eram construídas com 8 raias. Uhum. Agora, uma boa parcela delas vem com 9 raias, ou inclusive a reta vem com 10 raias, né? A Sim, pergunta alguns que casos. fica quando se mudou o formato de sorteio das raias para 9 raias é: as finais permanecem com 8, ou se o regulamento permitir, pode ter final com 9, e aí vai se fazer essa distribuição. Ou é É, reserva técnica para qualificação pelo júri de pelo ou pelo sim, árbitro. também pode ser. Mas houve decisões da World Athletics que eu li, eu não tive nenhuma prova o ano passado, a época passada, como também não vou estar na próxima, mas a ideia deles, de conselho, alguém que propôs ao conselho, era realmente as raias que houvesse, as 9. Por isso, mas será decisão da organização ou se está em aberto dos delegados técnicos. Mas quem propõe sorteio para 9 raias é porque está à espera que sejam as 9 raias utilizadas, não é? Não só, como tu disseste, se há um protesto, um apelo e se qualifica para a volta seguinte mais atletas do que os tais 8, Pode, podem decidir que não, a gente ocupa até nos 800 metros, não é? Até mesmo nos 800 metros, às vezes deixava-se a raia um livre e eles querem que se utilize todas. Se houver 9, há 9. É, Não é? então, isso vai modificar, inclusive, aquela tabela que você acabou de falar, que está lá no Sim, site da própria eles World devem alterar. Athletics. Não sei se alteraram, mas se Quantos, calhar alteram, não é? não, acho que ainda não terá, mas Não? provavelmente Ok. vão pensar em quantos vão qualificar para a final, para dar Sim, alguma base, né? sim. Mas só para estar reforçando aqui em relação ao que A está. cereja? Sorteio das raias. A gente tinha para corridas em retas, 2 pontos. Agora, tudo aquilo que a gente já trabalhou com essa mudança de regra, a gente tem que pensar que é para corridas em retas, em Uhum. pista com 8 raias. Para corridas de 200, e vejam, os 300 também É entram novo? aqui, Uhum. em pista com 8 raias. Para corridas de 400 e todos os revezamentos, blá, 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 incluindo 800 aqui, em pistas com 8 raias. E aí a gente tem essa modificação que Uhum. trabalha, não sei se você quer falar um pouquinho, já posso só Podes passar. falar, fala, fala.
Então, aqui, as corridas em retas, quando a gente tem uma pista de 8 raias, lembre que a gente sorteava as 4 do meio. Agora se sorteia as 3 do meio. E aí vai indo para a lateral, para os dois lados, né? Então, a gente tem as 3 do meio, pega as duas da sequência para o lado, as outras duas da sequência e, por último, a 1 e a 9. Então, esse é o formato que a gente tem que pensar com a pista em reta. E vejam que está aqui com 9 raias, né? Você quer complementar alguma questão aqui, Jorge? Não. Como eu disse, epá, passava. Sim, tu podes mostrar, embora. Pronto. É daquelas coisas que quem tem que tomar estas. Habitualmente, eu muitas vezes não gosto. Muitas vezes não gosto, não gosto de perguntas, quando são perguntas de árbitro, que se façam perguntas sobre as Organização. responsabilidades que são do delegado técnico. Portanto, às vezes saem, como estas, mas acho que não deviam sair. Pronto, mas isto é a minha opinião, mas não é a maioria a pensar assim. Pronto. Que isto é para Só, delegado técnico. Se nós tivéssemos um sim, curso, um exame para delegados técnicos, tudo bem. essa Para seria uma árbitro, acho que pergunta não, mas enfim. interessante, né? Não, mas só para desenhar na Sim, sim. mente da Está gente, bonito né? colorido. As do Uhum. meio aqui, depois vai pegar na sequência, depois vai pegar na outra sequência, e por último, os piores, né? Colocados para a prova. E 200, né, mudou também, a gente inclui a 8, antigamente era 7, 6, 5, agora pega 8 lá, e vai fazendo, a 200, desculpa, era só essas três, agora são essas quatro, e aí pega na sequência a 9, a 3 e a 4, e por último a 1 e a 2. E o último sorteio, né, a gente tinha 4 raias sorteadas por primeiro, agora são 3 raias sorteadas por primeiro, daí pega a 4 e a 8, a 3 e a 9, e por último as internas, que são 1 e a 2. Então, para quem vai estar fazendo o exame, mais alguma coisinha para estar incluindo no estudo, né? Não, neste caso não. Para quem vai fazer exame, considerem só as 8 raias, porque as 9. Então, não, eu estou falando assim, quem faz exames na sequência, é importante saber que é mais uma coisa que precisa estudar, Isso está bem. porque Mas se... para o exame de sábado, basta que saibam das 8 raias. Então, quem está aqui da América do Sul, você quer falar em espanhol? Es una pequeñita ayuda. No tienen que estudiar lo que se pasa ahora con las nueve pasillos, ¿no? Porque en el examen fue preparado antes de Tokio. Tranquilo. Es Las una buena 8, noticia. sí, a las 8 es distinto. A las 8 es mejor saber para algo, pero las 9 no. No tienen que gastar energia e neurónios, algo assim. Ora bem, o que é que temos aqui? Isto é o que já foi falado, não é? É, Uhum. ok. Pode passar? Então, podemos continuar, acho eu. Eu não sei, queres dizer alguma coisa? Sim. Este também é importante, sendo uma ideia que já existia, mas como não estava por escrito, aqui é utilizar a mesma filosofia nas marcas dos revezamentos que nós já tínhamos para o salto em altura, não é? Ou seja, a fita adesiva, a marca, quando é fita adesiva, pode ser cortada aos bocados, diz assim, em português do Brasil, né? Sim. Desde que depois exista uma marca só, mas pode ser um X, uma bolinha, uma coisa qualquer. Portanto, pode-se rasgar, como é que eles dizem em inglês? Agora não me sei o termo, não me lembro, não me lembro. Mas pronto, uma marca, uma daquelas marcas com as dimensões que estão indicadas, os 5 por 40, mas pode ser cortada. Cortada e depois fazer uma marca com uma forma diferente, um formato diferente. Portanto, fita Só. adesiva que de outra forma esteja em conformidade com a regra, pode ser rasgada em um ou mais pedaços, para criar um marcador único com formato diferente. Ok, como eu digo, isto já era passado por boca, mas não estava escrito, e agora está. Então, lembrando, né? Como no salto em altura. O salto em altura é igual. Já Isso. estava. Vai sair da câmera de chamada, ou os inspetores de cada zona têm lá a fita, entrega para o atleta, ele pode Hum. partir, fazer uma estrelinha, um triângulo, o que for, É, lembrando que é só uma marca. Ele não pode fazer sim. duas estrelinhas em pontos diferentes, né? Porque ele vai Sim, estar senhor. dividindo o que ele ganhou. Não, ele pode montar uma outra figurinha, mas é uma marca só na pista, né? Agora eu vou fazer uma pergunta mais do exame.
já que estamos a falar de revezamentos e marcas, se um atleta, por exemplo, yo voy a decir en español, mi español, si un atleta en un relevo pone más que una marca en su pasillo y yo estoy como World Athletic Referee ahí, porque nuestro jefe nos colocó en las tres zonas de 4%, en las tres zonas ¿cómo se dice en español? Zonas de take-off. Transferencia, Sí, transferencia. de transferencia, gracias. Entonces, yo estoy como Word ahí, yo veo el atleta que tiene dos marcas, le pido le digo que solo puede tener una, él insiste, insiste, no lo saca. ¿Yo puedo mostrar una tarjeta amarilla? Yo, como Word ahí, ¿o no? No, señor, porque tú estás como un umpire normal y tienes que contarle a tu juez árbitro para que él tome la decisión. Muy bien. Próximo. Mas, de qualquer forma, se o atleta diz que não vai tirar, a regra diz que o umpire Retirar. o inspetor pode Pronto, chegar lá sí. e tirar uma marca. Sí, Então é sí, importante que ele combine com o atleta. Ó, eu vou tirar uma, sí. você querendo ou não. Qual delas você quer que tire? Senão ele Ah, vai decidir. solo, sí, aquí solo para clarificar, pero en todo caso, no le puede mostrar por su decisión, ¿no? Sim, Porque podría haber la situación distinta un poco, que la zona era la segunda, que está un poquito lejos del árbitro, ¿no? Pero el lugar que está ahí puede reportar al árbitro lo que se pasó, el árbitro dice, ok, es tarjeta amarilla, tú la puedes mostrar en mi nombre distinto, ¿no? Le Porque la delega decisión la no es de lo que está función, le ahí. delega la función. Sí. Pero delega mostrar, no delega decidir. sim. ¿Ok? É, só Muy para o bien. pessoal Da, aqui Y- do Brasil, né? O que o Jorge está colocando é, por exemplo, o Jorge, ele é o chefe dos Ujú, árbitros internacionais. E ele colocou lá Claudinha na primeira zona de passagem, o Jaime na segunda zona de passagem, o Miltinho na terceira zona de passagem. Nós não somos os árbitros da prova, porque estaria lá o Geraldo como árbitro geral de corridas, tá? Então, quem tem o poder de decisão sobre qualquer questão da prova é o árbitro geral de corridas. Então, se eu vejo que está acontecendo alguma situação na minha zona de passagem, eu vou chegar para o atleta, vou fazer a solicitação que ele faça a correção, e ele e, independentemente de ser isso ou qualquer outra questão, por exemplo, de conduta imprópria, né, eu não tenho poder de decisão de ujú, penalizar o atleta, mas eu normalmente estou com rádio, vou ligar para o Geraldo, que é o árbitro geral de corridas, e ele vai tomar essa decisão. O que ele pode fazer é, por favor, mostre um cartão amarelo para ele. É uma decisão do Geraldo e ujú. eu recebo a delegação de só mostrar o cartão, tá? Então é isso que o Jorge estava trazendo aí de algumas situações, né? Sí, señor. Esta é uma alteração. É. Eu diria que é a principal alteração de Tóquio, porque é a alteração mesmo de um aspecto. E que tem a ver com a situação em que o bastão cai, tem que ser recuperado pelo atleta que o largou ou que o derrubou, como é que está. Nada mudou. Pode deixar a sua raia para recuperar o bastão, desde que ele, ao assim fazê-lo, não encurta a distância. Ok? Mas o que foi eliminado é que tinha que voltar pelo menos ao local onde tinha perdido o bastão, onde tinha derrubado o bastão. Isto foi retirado. Portanto, a única condição, para além de não impedir outro atleta de o recuperar, é lógico, mas a única condição é não encurtar a distância. Não tem que voltar ao mesmo sítio. A justificação, a que está, é que era difícil e tal identificar precisamente o sítio onde. Ok. Talvez em algumas situações também possa ser difícil perceber se o atleta encurtou ou não a distância, mas pronto, é isto que ficou. Mas o facto de riscarem isto tudo que está azul levantou dúvidas, foi a tal dúvida que nós discutimos no grupo do Orex e que eu contactei o Alex para ver se estávamos a pensar bem. Porque o que eles cortaram foi
Além disso, quando o bastão é derrubado de maneira que ele se mova para os lados ou para a frente na direção da corrida, e esta parte muito importante, incluindo após a linha de chegada, o atleta que o derrubou, após recuperá-lo, deve retornar. Esta parte não interessa. Qual era a dúvida que eu tinha por eles terem acrescentado isto? Ao cruzar a linha de chegada, o bastão deverá ser carregado pelo atleta relevante. Estamos de acordo, é lógico que o atleta tem que. Mas a dúvida era: será que ao porem isto significa que a primeira vez que o atleta cruzar a linha de chegada sem o bastão na mão, que o bastão foi lá para a frente, já não pode ir buscar o bastão e voltar atrás? Portanto, eu escrevi ao Alex a perguntar como era. Eu achava, ou nós achávamos, que continuava a ser possível o atleta ir em qualquer direção para ir buscar o bastão, incluindo passar a linha de chegada e depois voltar atrás. Qual era a diferença? Qual era a diferença? É que se o bastão cair para ali, dizia eu, era o que eu disse ao Alex, se o bastão rola para lá da linha de chegada e deixou cair o bastão a 10 metros da linha de chegada, não é? Quando o bastão cai, foi a 10 metros. Ele atravessa, cruza a linha de chegada, vai buscar o bastão e agora qual é a diferença? Não tem que ir até 10 metros antes da linha de chegada, basta ir um pouco antes da linha de chegada e depois cruzar com o bastão na mão. E a resposta dele inicial foi que não percebia bem o que eu estava a perguntar. Mas acrescentou que o que tinha sido cortado, o que eu disse agora, que tinha sido cortado, eles consideraram, não sei quem foi o eles, que o que está escrito no princípio, eu leio outra vez, quase no princípio, ele pode deixar a sua raia para recuperar o bastão, que era suficiente para cobrir tudo. Eu respondi-lhe que não quer dizer, podem pensar isso, mas eu preferia que tivesse lá escrito, não é? Que podia ir para, para todo o lado, incluindo para lá da linha de chegada. Ou então, colocar no tal documento, que está na página da World Athletics, onde, junto às alterações, está uma colunazinha com a justificação. Não puseram nada. Portanto, a nossa interpretação, isto foi isto que eu passei aos colegas do Orex, que passei aos colegas africanos, aos asiáticos farei, na Europa também comentei isto, e estou a comentar com vocês, é que se mantém-se o atleta que perdeu o bastão poder ir em qualquer lado, para qualquer direção, desde que não chateie ninguém, incluindo a linha de chegada. Só que no caso da linha de chegada tem que voltar atrás, só um bocadinho antes da linha de chegada, porque realmente não encurtou a distância. Não encurtou com o bastão na mão, mas não é isso que está escrito. Portanto, não encurtou a distância, ele vem para trás um bocado antes da linha de chegada e chega. Portanto, como eu digo, espero que amanhã, quando for a webinar da Ação Europeia, que o Alex não venha com uma história diferente, porque senão vai haver discussão. Vai haver discussão, vai. Mas eu espero que ele não faça isso. E se Houve tiver, alguém o que Jorge escreveu vai qualquer contar coisa, para mas a eu não. gente e a gente Hã? repassa. Se tiver discussão e for Sim, diferente, sim, o sim, Jorge avisa não. a gente e já Não, repassamos para todo mas é mundo. discussão a atacá-lo. Quer dizer, chateio-me e digo, mas não, espero que não seja o caso. Porque se ele depois não disse que era que eu estava errado, ou que nós estávamos errados, é porque estávamos certos. Repito, ele escreveu mais que uma vez que aquela frase, ele pode deixar só a raia para recuperar o bastão, que era suficiente para cobrir tudo. Então, tudo bem. Continua a considerar que era melhor manter o que estava escrito. Não riscaram tudo, bastava que riscassem. Após recuperá-lo, deve retomar pelo menos ao sítio. Riscavam só isso, deixavam o resto. Acharam que não. Acho mal, mas enfim. Não Gente, sei se foi claro. Los compañeros españoles han comprendido lo que he dicho o no. Sí, ¿Sí? sí, yo al menos sí lo entendí, Jorge, pero no estoy de acuerdo. No tiene lógica porque con que se devuelva un poquitito y coge y vuelve y pasa, es demasiado subjetivo la posición.
Por En todo isso, caso, como retirar. decimos, decide quien tiene el poder de decidir, ¿ok? Pero continúo diciendo que al menos la parte que fue rayada, que era tu, 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 mm, que se puede, que la atleta se podría dirigir a en cualquier dirección, incluyendo después de la línea de llegada, que se debe haber mantenido para no haber dudas. Pero Alex me ha dicho, no, escribió, que lo que está en la regla, que es, él puede dejar su raya para recuperar no me acuerdo en español cómo se dice, que era suficiente. El Han testigo. considerado que era suficiente para Testigo. cubrir todo. Ok, sea. Y yo É, también he dicho que mañana Alex va a presentar estas, estos cambios en el webinar de la Europea y espero que diga la misma cosa. Si no hay discusión, seguro, conmigo. é Jorge, importante. pero para la evaluación ese caso se considera ¿cuál? Lo que yo he ¿Con lo dicho, tachado o sin tachar? lo que yo he dicho, É o que O sea, que Jorge se puede cambiar de carril eso sin ya era. interferir para En cualquier recuperar el dirección, el bastón. atleta puede ir en cualquier dirección, incluyendo si ¿cómo se dice en español? Si el Testigo, ¿no? testigo o El la testigo. posta Si el atraviesa testigo la se línea de cayó, llegada. si el testigo se cayó antes de la línea de llegada y rodó, ¿no? Sí, Hasta señor. después, el atleta continúa a poder cruzar la línea de llegada, ir a buscar el bastón, volver atrás, solo que ahora no es necesario que, 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 Volva. que, 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 que que- vuelva al sitio que vuelva exacto hasta o donde lo cayó. aproximado. Basta que un poquito antes de la línea de llegada y después cruza con el testigo en la línea en la mano. Es É una uma coisa, locura, demasiado subjetivo, demasiado sim, Hombre, subjetivo. como mas digo, assim, decide quien puede. é importante a gente perceber de que não vai encurtar a distância a ser Sí, percorrida. sí, 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 É sí, um complicador para quando o atleta, por exemplo, perde o bastão, ele entra para dentro do campo. Vamos pensar, ele está na primeira curva de um 4x4, né, ele é o segundo ou terceiro atleta. Esse y bastão después, corre para a sí, área ali de onde ficou a altura, normalmente, né, ele entra, pega o bastão, não volta para o ponto de onde ele estava, ele continua reto, ou sí, seja, ele vai entrar lá na reta oposta y va a sem ter encurtar. feito a Sí, curva. Então, sí, nisso, ele está encurtando. sí, No sí, sí. caso da curva, ele vai ter que tentar voltar próximo, talvez não no mesmo ponto, porque ele já Sí, teve mas que muito correr um próximo. pouquinho, mas voltar mais ou menos Sí, sí, próximo. E aí, como diz o Jaime, é uma interpretação subjetiva. Se a gente entendeu que ele não encurtou, a gente não vai fazer nada, né? Ou sí, se ele encurtou, se a gente, no nosso entendimento, que para mim pode ser sí. que encurtou, no meu entendimento, para o Jaime não, né? Então, esse é um dos pontos aí que. Claudinha, isto quer dizer o que eu disse antes. Se eles consideram que era difícil, está bem, conseguir identificar onde é que o testemunho caiu, não é? O bastão caiu, também vai ser às vezes difícil perceber se realmente, ou vamos medir com fita, é? Olha, encurtou, agora não. Portanto, vai haver problemas na mesma, como poderia haver antes. Mas Então, enfim, é é como importante a está. gente, né, entender que isso vai começar a acontecer, né? A gente tem que ter bom senso na É. aplicação da regra Sim, e, sim, sim. claro, né, talvez se realmente seja esse o entendimento de que o atleta pode ultrapassar a linha de chegada, que se o bastão rolou, ele pega, volta e cruza novamente, talvez um texto em verde para explicar que, incluindo a linha de chegada, ele pode retornar, qualquer coisa Foi o que eu que disse, deixe foi o que eu claro, disse. né? Foi o que eu disse. O que eu disse, escrevi ao Alex. Portanto, estamos a partir do princípio, a não ser que haja uma, e é lógico que, é que se agora o Alex amanhã viesse com uma ideia diferente, tínhamos que estar a avisar não era avisar toda a gente. Quer dizer, tínhamos que avisar, mas se houver alguma pergunta relacionada com isto, tínhamos que alterar a resposta, não é? Mas é lógico que tínhamos que avisar toda a gente, porque houve colegas nossos a quem nós já transmitimos esta ideia. Portanto, se ele agora viesse com uma ideia diferente, tínhamos que avisar todos, não é? Porque senão eu, por acaso, se calhar não, porque o tipo da pergunta, pronto, mas tínhamos que avisar todos.
todos os candidatos, não é? Neste caso, os candidatos ao exame, mas espero que não. Se ele disse e escreveu mais que uma vez que aquela parte da frase cobria saída para todo lado, tudo bem. Fiquemos satisfeitos com isso. Ok? Jorge, Seguinte, diz. escúchame, una pregunta. Nos tenemos que considerar a otro problema para el photo finish. ¿Qué pasa si el bastón pasa a línea de llegada, van a voltar, an- otros atletas van llegando? Uhum. Imagina o problema para photo finish. Sí, pero Jaime, eso ya está, eso no es cambio de lo que teníamos antes, porque la posibilidad de cruzar ya existía. Puede ser un poco complicado para ellos porque en principio van a ver que el atleta, cuando pasa la primera vez, la foto correspondiente a pasar la primera vez no tiene el testigo en la mano, ok. Y después el atleta vuelve atrás y cuando cruce ya está con el testigo en la mano. Esto es, la situación es mantener lo que estaba antes, que puede ser un poquito más complicado para los juicios de cronometraje, sí, pero como te digo, ya estaba previsto. Y hay una cosa, queridas y queridos amigos, yo creo que la mayor parte de los atletas no saben esto. Sim. No saben, no sabían que podían cruzar la línea, pegar el testigo y volver atrás. No lo saben y continuarán no sabiendo posiblemente. Porque É, cuando el bastón sale, lo dejan y terminan y punto, ¿no? então, Es o más que o Jorge. importante en casos de competiciones con puntos, ¿no? Con Sim. clasificación de puntos, de equipos. Porque si es individual, tal vez sea menos importante. Pero, como te digo, la duda, nuestra duda y mi duda era si se mantenía la filosofía del anterior o no. Menos de tener que volver atrás. ¿Dónde? Si el resto se mantenía. Parece que sí. Y eso que vamos a mantener como idea y como juzgamento si es necesario, ¿no? É só para os brasileiros entenderem aqui, quem não tem muita a proximidade com o espanhol, o Jaime colocou justamente como que o árbitro de fotofinish vai Uhum. saber se ele tem que pegar a primeira chegada do atleta onde ele cruza a linha de chegada sem o bastão e ou se ele tem que pegar quando ele efetivamente retorna e cruza com o bastão, porque aí sim é uma chegada Uhum. válida, né? Então, quem trabalha com fotofinish é sempre bom ter as duas imagens se for o caso, né? Mas se ele chega sem o bastão, ele é um DQ. Se ele chega com o bastão, não é um DQ e vai ser o tempo de chegada. Então, esse é um ponto bem importante aí. Sim, senhor. Aqui é só Próximo. a Isso que é resposta, muito né? difícil O era a por que que justificação. foi feito, né? A alteração. É, é a justificação que. Pronto. Aqui aquilo que tu disseste há bocado, também é de Tóquio, no revezamento 4 por 100, agora bem chamado de misto. A ordem de corrida deve ser homem-mulher, homem-mulher. É verdade. E aqui eu faço uma pergunta de para treinadores, né, ou para quem é atleta, quando eles pensaram mulher, mulher no 4 por 100, homem, homem, diferentemente do 4 por 4, onde a gente tem homem, mulher, que eles quiseram justamente trazer, né, a questão da mulher à tona, né, de trazer a importância da mulher dentro do esporte. Um atleta homem chegando nos 400 metros, todo mundo está morrendo. Então, a gente, na hora de fazer a passagem do bastão, não tem problema ser um homem chegando e uma mulher saindo. A minha preocupação vai ser um homem correndo, chegando e uma mulher atleta saindo. Eu acredito que a gente pode ter alguns problemas com, por exemplo, sapatilha, né, com os pregos de homens chegando, acertando algumas mulheres. Mas, de qualquer forma, não é decisão nossa, né, é uma decisão aí de quem mudou a ordem de corrida, mas tanto o 4x4 quanto o 4 por 100 misto, homem abre, mulher fecha, intercalando. Homem, mulher. É isso, né, Jorge? Uma vez mais, decide quem pode, não é? Ora, a seguir. Sim, isto, pronto. Embora se possa considerar uma nota de algo que já se fazia, sobre algo que já se fazia, mas tudo bem.
O acrescento é o que está a verde. Quando estamos em presença é salto com vara, de tentativas consecutivas, os árbitros devem verificar com o atleta se ele deseja alterar a posição da barra antes do início da próxima tentativa. Eu acho que nós já fazíamos isso, mas se calhar nem todos. Portanto, é bom que esteja claro que não, em caso de ensaios consecutivos, tentativas consecutivas, não vamos começar a contar logo o tempo para o ensaio seguinte, antes de perguntar ao atleta se ele quer alterar a posição da barra. Sim, Esse é um senhor. ponto que mais impactou depois que a regra mudou, né, em que o Ok. atleta não pode Não podia mais mudar. pedir a mudança dos postes, Uhum, porque quando a gente fala a posição da barra vai ser mexida com a mexida dos postes, né? uhum, Então, antes o atleta podia pedir a mudança a qualquer tempo, se a barra caísse, o tempo acabasse, o problema era do atleta. uhum, Agora, a regra não é mais assim, né? Antes de iniciar o tempo, o atleta pode pedir a mudança da posição dos postes para que a barra fique onde ele quer. Ele quer 80, ele quer 70, ele quer 60, né? É decisão do atleta. Só que quando teve essa questão que não pode mais pedir depois que inicia o relógio, às vezes o atleta ele ia até a cerca para falar com o treinador, a gente iniciava o relógio, né? Digamos assim, acho que essa é a intenção dessa clarificação. E aí, como mudou a regra, ele não pode mais pedir. Não, mas ele acabou de ir lá falar com o treinador para uhum. saber se ele muda do 80 para o Sim. 70, né? Então, a gente sempre, quando é tentativa consecutiva, ou, claro, vai ser consecutiva, por exemplo, quando ele está sozinho na prova, né? Então, a gente vai estar sempre perguntando se ele quer mudar o poste. E claro que a gente tem que dar o tempo dele ter o feedback do treinador, né? Acho que isso é bem importante. Certo. Uh, Isto é também um acrescento. A colocação deve ter havido alguém que achou que devia acrescentar-se. Portanto, estamos a falar de lançamento, não é? A colocação de fita na parte externa do calçado de arremesso por um atleta é aceitável. Veja também o regulamento de calçados esportivos, ok, tudo bem. Qualquer aplicação desse tipo deve ser demonstrada ao árbitro-chefe antes da primeira ou próxima tentativa do atleta. Houve quem pusesse dúvida se a fita tinha que ser fita adesiva. Como a gente, né? Trocámos um e-mail sobre isso. Eu depois não respondi, Claudinha, desculpa. Como diz só tape, não diz adesivo tape, eu parto do princípio que é uma fita qualquer. Qualquer tipo de fita serve para pôr à volta do calçado. Não sei se faz falta para Normalmente, alguma coisa, mas enfim. os atletas que fazem o arremesso, por exemplo, eles põem aquela fita por volta para segurar bem o É, calçado, tudo bem. Sim, então é permitido, né? sim. E É. isso está lá no regulamento, mas eu acredito que aqui no Brasil a gente vai ter que tirar essa parte adesiva, porque daria mais pega, né, Sim. em É relação só porque a. não diz adesivo tape, por isso é que eu acho que não se É, deve traduzir por fita adesiva. Fita. Se calhar eles até utilizam adesivo, mas eu diria que fita também cobre a adesiva, não é? A fita adesiva. Como está em na aberto. tradução cobre, né? Mas na Sim. prática é a fita, pelo menos a parte Pois sim, adesiva sim, não não, pode tudo ficar bem. para o lado de fora. Tudo É bem. isso. Se é isso que eles utilizam, quem apresentou esta proposta deve estar consciente disso, não é? Ah, ok, isto foi a proposta que nós apresentámos, Portugal apresentou. Ah, não é mudar o que está escrito a azul, é a mesma coisa, mas mudou de regra. Mudou da regra em que estava e não estava dentro da assistência, não era considerado assistência, cuspir ou aplicar outros fluidos corporais humanos em qualquer implemento. Portanto, agora passou para a regra da assistência, porque deve ser considerada assistência, e isto significa que já podemos atuar sobre o atleta caso ele faça isto, coisa que anteriormente, como não estava na lista da assistência, não podíamos fazer. E agora pode-se. Portanto, acho que foi uma boa mudança, porque é assistência, ponto um, e qual é a consequência? Vocês sabem, mas de qualquer modo, se um atleta for chamado a atenção que não pode fazer, mantém e lança, podemos, o ensaio será nulo. Antes não podia ser, porque não estava na regra 32.4.5. Ou até com alguma intervenção disciplinar. Ou, se a gente não dá por isso, só dá depois,
como a regra permite, da assistência, também podemos considerar o ensaio como nulo e antes não podíamos. Mas, de Em qualquer qualquer dos forma, casos, avisámos, ele manteve, não demos por isso, só demos depois, quer num caso, quer no outro, pode ser nulo. se numa primeira vez o atleta, como ele está Hum. acostumado a treinar, gospe lá na mão, pega lá no disco, a gente fala, ó, limpa o disco, não pode fazer. Aí o atleta respeita, realiza a sua tentativa, tentativa válida, e não se mostra o cartão de primeira, Não, eu não diria isso, isso não diria. só numa Neste caso, não segunda. diria, só com repetição, não é? Agora, o nulo não se safa do nulo, não é? Sim, Eh, ok, sim, pronto. Isto também é para quem precisasse maior de clareza, porque já seria claro que o atleta não podia colocar no dardo giz ou substância similar no implemento, porque estava escrito em que engenhos em que implementos é que podia pôr. Mas pronto, acharam que era melhor acrescentar. Geralmente, quando se clarifica uma coisa é porque alguém levantou dúvidas, não é? Portanto, deve ter havido dúvidas e acrescentaram isso. Não faz mal. Às vezes mais vale um bocadito a mais, considerarmos algo a mais do que a menos. É aqui eles próxima, colocam se faz como favor. uma justificativa, né, de que a regra permite colocar é, Apenas no peso e giz, no disco, né? magnésio no peso, no disco e também na manopla do martelo, na luva, e Sim, aí, sim, sim, sim. né, É. não tem muita. Ok, não é coisa que. Pronto. Sim, senhor, ainda Aqui é bem. só falar um pouquinho das instalações de atletismo. Ok. Queres falar? Não, Ah, não, jogava. Que eu não quero. Isto também, pronto, uma clarificação se quiser. Estamos a falar do martelo, né? O objetivo da tubulação é reduzir a chance do implemento ficar preso na rede da gaiola e atrasar a competição. É necessário um tubo de plástico transparente para que o arame possa ser visualizado. Ok, tudo bem. quem trabalha na coordenação técnica ou trabalha Sim. com a prova de martelo, sabe que quando tem aquele encaixe, aquele araminho, né, ele volta e meia na hora que o atleta lança contra a rede, às vezes fica pendurado lá em cima, aí todo mundo corre atrás de uma escada, vamos tirar o martelo lá de cima, é o único martelo da prova. Então, Uhum. se colocou a possibilidade de pôr um tubinho plástico, né, nessa junção, de forma que evite segurar na rede. Mas aqui está dizendo, né, tem que ser transparente, de forma que a gente consiga Queria visualizar ver. se não tem Uhum. alguma outra forma de encaixe não previsto em regra, né? Sim, senhor. Esteja Isto já passou o prazo, 31 de outubro, portanto, saiu. Mesma coisa. aqui Eh, só para esclarecer, né, que no anterior a gente tinha a possibilidade das medidas do antigo, então agora cai as medidas do antigo e só ficam as novas medidas. Mas isso normalmente não se pede em prova, o que se pede em prova, né, para quem faz o NAR, quem faz bronze, são esses em cada categoria de idade, e também categoria masculina ou feminina. Mas para o exame de sábado tem que saber isto tudo. Para el examen de sábado tienen que saber esto todo, esto anterior. Mentira, só para asustar. No É, seas malo. não, não, não é preciso. E eu que sou contra estas coisas, contra de creer. Bom, ahora que aquí, es solo, sí, es una consecuencia de las reglas con estos números. Nada de importante para nosotros aquí. No cambia nada. Esta estoy enfadado, enfadado, porque no tempo, depois digo em espanhol, oh, não, não. No tempo do comitê técnico, estava eu lá, chatearam-nos. A gente diz chatear também, vocês dizem chatearem no Sim, Brasil. sim. É, Incomodaram bastante. incomodaram. O que incomodaram para prever esta treta deste método. E eu a fazer contas, eu que nem gosto muito de matemática, já na altura não gostava, apresentámos a proposta. Porque queriam. Anos passaram e, pelo menos em termos da World Athletics ou da Associação Europeia, nunca se realizou nenhuma prova utilizando este método. Portanto, agora acharam por bem tirá-lo. Ok, tudo bem. Era escusado a terem dado o trabalho nessa altura. É Mas que no enfim, mas Brasil havia quem quisesse, que achasse
Está bem, percebe-se. Eu não sei se todos sabem, se calhar todos sabem, qual era o principal objetivo deste método Gundersen, que é utilizado em desportos de inverno. Era a última prova das provas combinadas, por exemplo, decatlo ou heptatlo, a ordem por que chegassem os atletas seria a ordem final. Ok, era porreiro, era bom, sim senhor. Agora uma pessoa tem que estar à espera que apareça a pontuação porque não se tem a certeza quem ganhou ou ficou em segundo ou terceiro. Realmente nunca foi aplicado, tiraram. Ok, seja. Próximo. Este foi em mudança, mas já foi, não foi de Tóquio, não é? Foi já anterior, acho eu, se não tenho enganado. Anterior. Estamos a falar nos 800 metros, em provas com largadas a pista coberta, a pista curta, peço desculpa, ainda me saiu pista coberta da vez. Em pista curta, em provas com largada em raias, os atletas só podem sair da sua raia após a linha de desbalizamento. Esta já não me lembrava disto. Desbalizamento marcada no final da segunda curva. Portanto, é a linha dos 400, para todos os efeitos, não é? Portanto, eles têm que partir dos 400. Portanto, é uma alteração. Em vez de ser à primeira curva, no fim da primeira curva é ao fim da segunda. Para largadas em grupo, os atletas que correm com o grupo externo podem se juntar no final da primeira curva ou, se a corrida for executada com duas curvas, em grupos, no final da segunda. Pronto, ok. É uma alteração. Aqui dizem eles que é para reduzir o contacto físico e os empurrões entre os atletas nas corridas de 800 metros, nas raias. Mas que numa pista curta é bem complicado, né, Jorge? Eu Porque sei, além de ser 1 metro a eu sei. cada raia, né, ela Sim, já tem a inclinação para jogar um em cima do outro. sim, sim. É É, assim, são duas vezes. Pá, mas pronto, acharam que sim. Isto é para os juízes, para os árbitros de marcha. Mais uma vez, a justificação é o que já é feito na prática. Recomenda que sempre que possível, uma placa amarela, conforme a regra da marcha, seja mostrada ao atleta antes da emissão do cartão vermelho. Ok. O objetivo da placa amarela é permitir que o atleta corrija a sua técnica de marcha atlética para atender à definição de marcha atlética de acordo com a regra, tá, 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 visando que o maior número possível de atletas complete a competição corretamente. Um dia deste, só não deve ser necessário dizer-vos isto, mas há poucos dias, bem, em Portugal, nós estamos, quer dizer, o nosso Conselho de Arbitragem, como se chama, está a organizar um curso para juízes nacionais, online. E no último dia, amanhã há outro, mas no último dia foi o nosso colega e amigo Zé Dias, que alguns colegas brasileiros conhecem, não é? Que falou sobre marcha. E houve uma coisa que tem a ver com isto de mostrar ou não mostrar a placa amarela. O que ele disse com muita razão é, na última volta de um atleta, seja em pista, seja na estrada, na última volta, diz ele, não tem sentido mostrar uma placa amarela. Porque a placa amarela é para advertir o atleta mas ele não vai passar outra vez à frente do árbitro. Portanto, se não vai passar à frente do árbitro, tem pouco sentido a placa amarela, porque a placa amarela, eu aviso-te que se continuas assim, na próxima vou uma coisa vermelha. Só estou a partilhar com vocês o que ele disse. Mas tem sentido. Se é isto que os árbitros de marcha fazem, que eu não sou árbitro de marcha, fui nos primeiros anos, porque não havia especialidade da marcha, também fui. Mas pronto, ele diz uma coisa que me parece lógico. E neste caso, se calhar é quando possível, neste caso não é. Ora, um atleta que, sim, ok, também tem sentido que um atleta que não entrar na zona de penalidade, quando obrigá-lo a fazê-lo, nós sabemos que deve ser desclassificado pelo árbitro geral. Mas, desde que ele continue a prova, não é? Se ele continuar a prova, é desclassificado. Se não continua, é um DNF, não tem sentido. Habitualmente, habitualmente, na maior parte dos casos, não desclassificamos um atleta que não acaba, não é? Só quem acaba. E este, pronto, para eles disseram, pronto, têm razão, há desclassificação num caso como este,
se o atleta continuar. Se não continuar, será um DNF. Diga, Jaime. Jorge, pero aparecería en la planilla 7.1, ¿verdad? Porque es una infracción Sí, 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 disciplinaria a sí. una regla Sí, sí, técnica. sí, sí. Sí. En el caso que sea descalificado, claro. Sí, sí, Não, señor. acho que o Jaime está perguntando se ele recebeu um DNF, se tem que No, aparecer esse no número de DNF no. regra. Si No, ese, DQ, no, DQ. Si es de la descalificado descalificación. Assim, Sí, por no entrar a sí, sí. por no Eso el obedecer la 7-1. orden de entrar al pit lane, él Sí, es descalificado. Pero en sí. la planilla debe aparecer regla 7-1. técnica 7.1 porque Sí, es una infracción disciplinaria por no cumplir una norma técnica. sí, 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 sí. Ya, y el 7-1, que ahora no me acuerdo de memoria, y la regla que dice que él es 54-7-3, será, debe ser, que se pone las dos, la que él infringió y el 7-1 que el resultado de la descalificación. Porque en muchos casos sabemos, no de memoria, no, eso no es para el examen, el 7-1 sí se tendría que decir, pero no tenemos que saber las reglas todas de memoria, ¿no? Pero en muchos casos la descalificación por 7-1 tiene que ver con una infracción que tenemos que poner en los resultados también. En competición, no en el examen. ¿Ok? é o que o Próximo. Jaime está colocando aqui, quando a gente tem esse caso de que o atleta finalizou a prova, mas não respeitou a entrada dentro da Uhum. zona de penalidade, vai ser colocado o DQ, mas tem que sempre quando se dá um DQ ou quando se aplica um cartão, colocar o número da regra, né? Então é Uhum. importante a gente ter uma lista de regras, né? Quem trabalha mais em pista tem lá a sua lista, quem trabalha no campo tem a sua lista, né? Para colocar junto do DQ ou do cartão qual é o número de regra. Né? Lembrando que se for um DNF, não vai essa regra porque você não É, desqualificou, vai ser um DNF. tal qual. Próxima, se faz favor. Isto é o que a gente já viu. Ah, estas não me interessam. A gente não vai estar abordando, né, as mudanças. Houveram várias mudanças de corridas em montanha e trilha, mas a grande maioria foi tentar simplificar o que estava escrito, né, tornar ela mais clara, tirar um pouquinho de separação do que é montanha e trilha, garantir que a regra abranja todos os eventos que são potenciais para se desenvolver a corrida de montanha e trilha, além de várias alterações de numeração. Então, acho que o principal foi isso nas corridas de montanha e trilha. Acho que das regras até o momento, em 2025, são essas, né, Jorge? Sim. Então, Jorge, Tchau, um grande tchau. abraço, beijos, Não, um abraço e beijinhos para vocês. Ok? até. Tá? Tchau para Jorge, todos. muchas Boa gracias. noite, Tchau. tchau. Tchau, Mucho tchau, gusto. Jorge. Buena Tchau, pessoal Estamos da suerte. hablando. América Latina. É claro. Jaime, Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.